O ChatGPT disse: antes de tudo, se você é palmeirense de verdade, já vai deixando seu like, se inscreve no canal Tudo sobre o Palmeiras e ativa o sininho para não perder absolutamente nada do que está acontecendo nos bastidores do maior campeão do Brasil. Essa notícia é daquelas que ninguém esperava e pode mudar tudo no cenário do futebol brasileiro, especialmente para o Verdão. Presta atenção, porque o que eu vou te contar agora tem potencial para abalar as estruturas da torcida. Vamos juntos até o fim porque tem bomba vindo aí. Você lembra daquele jogador que quase vestiu a camisa do Palmeiras? Pois é, ele está de volta no radar do futebol brasileiro. Só que agora, ele pode parar no nosso maior rival dentro de São Paulo. E a história que envolve esse nome vai muito além do que foi noticiado por aí. Você vai entender porque essa negociação não é só sobre futebol, mas também sobre orgulho, revanche e bastidores que ninguém teve coragem de revelar até agora. O nome dele? Carlos Vinícius. Um centroavante experiente, com passagem por clubes gigantes da Europa, que passou pela base do Palmeiras ainda como zagueiro e que agora está prestes a tomar uma decisão que pode incendiar de vez o Choque Rei. Mas calma! Não pula esse vídeo. A história por trás desse nome é muito mais interessante do que parece. E tem gente dentro do Palmeiras que até hoje não engoliu o que aconteceu nos bastidores da negociação anterior. Carlos Vinícius tem 30 anos, nasceu no Maranhão, e antes de brilhar no futebol europeu com camisas como as do Napoli, Mônaco, Tottenham, Benfica, PSV e Fulham, ele deu seus primeiros chutes aqui no Brasil, em clubes como Caldense, Grêmio e Anápolis. O que pouca gente sabe é que quando era apenas um garoto, Carlos passou pela base do Palmeiras. E olha o detalhe, ele jogava como zagueiro. Isso mesmo, de defensor a centroavante letal. Uma transformação que poucos jogadores conseguem fazer com sucesso. Mas o verdadeiro ponto de virada dessa história vem agora. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, e confirmado pelo portal palmeirense, o São Paulo está interessado em contratar Carlos Vinícius para suprir a ausência de Jonathan Calleri, que está fora por um longo período e só deve voltar em 2026. A ideia do tricolor é aproveitar que Carlos estará livre no mercado após o fim do contrato com o Fulham e trazer o jogador para o Morumbi sem custos de transferência. Mas agora vem o detalhe que vai mexer com você, torcedor alviverde. O Palmeiras teve duas chances reais de trazer o Carlos Vinícius de volta ao Brasil. A primeira foi em 2022, e a segunda no final de 2023. E em ambas as oportunidades, segundo fontes ligadas ao clube e reveladas pelo portal palmeirense, o Verdão esteve muito perto de fechar com o jogador. As tratativas chegaram a avançar nos bastidores, mas não foram concluídas por questões que até hoje geram discussão dentro da diretoria. O valor pedido na época envolvia mais de R$1 milhão mensais, considerando salários, luvas e direitos de imagem. A comissão técnica se empolgou com a possibilidade, especialmente pelo estilo de jogo físico e de presença de área de Carlos Vinícius. Era o tipo de atacante que poderia fazer a diferença em Libertadores, especialmente em jogos truncados, onde a bola aérea se torna uma das únicas armas. E agora, com o nome do jogador sendo ventilado no São Paulo, a torcida palmeirense não quer nem acreditar que isso possa mesmo acontecer. Imagina ver um ex-jogador da base, que quase vestiu a camisa do Verdão recentemente, reforçando o maior rival em uma temporada onde tudo ainda está em aberto. Isso seria um golpe duríssimo no orgulho da torcida e deixaria claro que o Verdão perdeu a chance de ouro. E tem mais. Há rumores não confirmados oficialmente, mas fortemente comentados nos bastidores do Allianz Parque, de que Carlos Vinícius ainda estaria disposto a ouvir uma nova proposta do Palmeiras, caso ela acontecesse antes do acerto com o São Paulo. Sim, você ouviu direito. O jogador, que nunca escondeu seu carinho pelas origens no futebol brasileiro e que vê o Palmeiras como um clube com estrutura de nível europeu, estaria aberto a essa reaproximação. Mas o tempo é curto. Fontes internas afirmam que o staff de Carlos Vinícius foi sondado por mais de 3 clubes brasileiros nos últimos dias. Um deles seria o São Paulo, o segundo seria o Grêmio e o terceiro, que não teve o nome divulgado, seria do eixo Rio-São Paulo. Mas e o Palmeiras? Vai ficar assistindo de camarote? A diretoria está sendo pressionada, inclusive por setores da torcida e por conselheiros, a agir rapidamente e evitar que um talento com DNA alviverde vá parar do outro lado da cidade. A pergunta que fica é: será que o Palmeiras vai cometer o mesmo erro pela terceira vez? No meio de tudo isso, surgem informações que dão a entender que Carlos Vinícius gostaria de voltar ao Brasil não apenas pelo fator esportivo, mas também por motivos pessoais. Pessoas próximas ao atleta dizem que ele quer estar mais perto da família,
e que uma estrutura estável, como a do Palmeiras, seria o ambiente ideal para esse retorno. E por falar em estrutura, o que não falta ao Verdão é justamente isso. Com um dos centros de treinamento mais modernos da América Latina, uma base sólida, elenco competitivo e um projeto claro, o Palmeiras está pronto para receber grandes nomes. E a pergunta que está martelando na cabeça de todo mundo é: por que, então, não trazer Carlos Vinícius agora? Se o Palmeiras agir com inteligência e agilidade, pode dar um verdadeiro chapéu no São Paulo e ainda reconquistar um nome que já foi da casa. Seria um movimento estratégico e simbólico ao mesmo tempo. Seria como se o Verdão estivesse corrigindo um erro do passado e enviando um recado claro ao futebol brasileiro. Aqui, ninguém brinca com a nossa história. Mas se o Palmeiras vacilar mais uma vez, vai assistir de camarote Carlos Vinícius vestindo a camisa tricolor, reforçando um rival direto e talvez marcando gols contra o próprio Verdão em partidas decisivas. O que vai acontecer agora está nas mãos da diretoria. O mercado está se mexendo, e as próximas semanas serão decisivas. O torcedor palmeirense precisa ficar atento, porque esse movimento pode ser o estupim de uma reviravolta no futebol paulista. E aqui no canal Tudo sobre o Palmeiras você vai saber tudo em primeira mão. Então, para não perder nada do que está acontecendo com o Verdão, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que o Palmeiras deveria ir atrás de Carlos Vinícius agora? Ou é tarde demais? E se ele realmente for para o São Paulo, como você vai se sentir? A gente quer saber a sua voz, porque aqui, a torcida tem espaço. E se prepara, porque mais bombas estão por vir. Isso é só o começo. Essa notícia foi baseada em informações divulgadas pelo site Portal Palmeirense.